Private Equity é o modelo de negócios que mais criou bilionários em todo o mundo. É a forma que faz milionários saírem do milhão pro bilhão. E o mais louco de tudo isso é que eles não gastam R$1 do próprio bolso. O Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo hoje em dia, paga somente 3,3% de imposto. E o Jeff Bezos, dono da Amazon, somente 1%. E isso acontece porque os bilionários não vendem as suas ações para viver. Eles usam as ações como garantias para pegar empréstimo nos bancos e usam esse dinheiro dos bancos no dia a dia, sem vender nada, sem pagar nada, e o nome dessa estratégia se chama Buy, Borrow and Die, que basicamente é compre, empreste e morra. Quando os bilionários morrem, os herdeiros recebem aquelas ações que eles possuíam com o valor atualizado, com todos os lucros, e eles não precisam pagar nada de imposto em cima disso. Isso é extremamente legal e é assim que o jogo dos grandes funciona. Mas aqui eu vou entrar no detalhe de como que essa galera que tem muita grana usa esse dinheiro que não é deles para comprar empresas e construir um império. Private Equity, traduzido, é basicamente capital privado. São fundos de investimentos que compram empresas inteiras, ou uma grande porcentagem da empresa. Empresas que, na maioria das vezes, não estão listadas na bolsa. Basicamente funciona assim: investidores se juntam e colocam dinheiro em uma gestora. Aqui a gente conhece algumas gestoras como Blackstone, que é a maior do mundo, KKR e Apollo. E aqui no Brasil também a gente tem a 3G Capital do Jorge Paulo Lemann, que por mais que seja brasileira, é muito forte no mercado. Essas gestoras procuram outras empresas que têm uma má gestão, empresas familiares ou que estejam passando por dificuldades financeiras. Então a gestora desse fundo compra essas empresas subdesvalorizadas, coloca uma equipe de profissionais, começa a cortar os custos, reestrutura, melhora a operação, expande, e aí depois de 4 ou 7 anos esse fundo vende essa empresa ou abre capital na bolsa através de um IPO. E aí, para você ter uma ideia do tamanho desse mercado, só a Blackstone gerencia mais de 1,3 trilhões de dólares. Isso é mais do que o PIB de muitos países. É um número absurdo. E eles faturaram 14,4 bilhões de dólares só em 2025. Isso é uma única gestora. E agora vem uma das partes mais interessantes. Esses fundos de private equity não compram outras empresas somente com o valor que os investidores colocam nela. Eles utilizam de dívidas, e muita dívida. O nome disso é leverage buyout, que basicamente é você utilizar o dinheiro de terceiros para investir nas suas operações. Traduzindo, é uma compra alavancada. Funciona assim: imagina que uma empresa vale 100 milhões de dólares e você acredita que essa empresa está subdesvalorizada. Então, basicamente, o fundo de private equity compra essa empresa com o seu dinheiro. Eles colocam 30 milhões de dólares e pegam emprestado com bancos 70 milhões de dólares. E é aqui onde fica genial todo esse negócio. A garantia que os fundos de private equity oferecem para os bancos não é o dinheiro dos investidores que está lá no fundo, é basicamente a empresa que eles estão comprando. Então o risco é que, se você não conseguir pagar essa dívida para o banco, basicamente o banco vai assumir a empresa pela qual ele mesmo pagou. E aí basicamente quem paga a dívida dos 70 milhões que você vai estar pegando com o banco? A própria empresa que você comprou. O fundo utiliza do dinheiro que a empresa gera ao longo dos meses para pagar as parcelas mensais daquela dívida. Então, por exemplo, se você tem uma dívida de 70 milhões e você precisa pagar um valor de, sei lá, 7 milhões por mês, você precisa fazer essa empresa faturar pelo menos aí uns 7 milhões de lucro líquido para você usar esse dinheiro do lucro líquido para pagar a sua dívida. Então você basicamente compra uma empresa fazendo o próprio dinheiro que a empresa gera pagar essa compra. É assim que funciona o jogo dos grandes. Mas aí agora a gente vem para a questão: e se essa empresa não se pagar? É por isso que os fundos de private equity só compram empresas que estão extremamente subdesvalorizadas, com fluxo de caixa forte e previsível. Empresas que geram dinheiro todo mês e que você enxerga que, às vezes, com uma simples movimentação você consegue fazer ela gerar muito mais, porque é esse dinheiro que vai servir para você pagar essa dívida. Então vamos para um exemplo extremamente rápido. Imagina que você é um distribuidor de lápis e você compra esse lápis por R$10 e vende ele por R$20, ou seja, você tem um lucro de 100% nessa operação. Só que o seu fabricante produz esse lápis por R$5. Então, se você juntar dinheiro suficiente para comprar esse seu fabricante, de R$10 de lucro, você vai conseguir passar para R$15 de lucro, um aumento de 50% na sua margem de lucro. E além de aumentar esse seu lucro, você vai ter uma distribuição muito maior do que essa fábrica tinha, fazendo com que aumente a produção e aumente o lucro geral do negócio. E esse é um exemplo prático de como que você pode valorizar uma empresa de forma extremamente simples. E aí lá na frente você consegue
consegue juntar essas duas empresas que você tinha mais do que você comprou e vender tudo isso por um valor muito mais alto. Mas beleza, você comprou a empresa. E agora? O que você faz? Agora começa o trabalho de verdade, porque fundos de private equity não fazem só compra e venda de empresas. Eles precisam, como a gente falou, estruturar, cortar custos e fazer com que ela valorize. E existem basicamente 4 alavancas que esses fundos utilizam para multiplicar o valor dessa empresa. Primeiro é a melhoria operacional. Aqui o fundo basicamente vai colocar pessoas de extrema eficiência, extremamente qualificadas para gerirem esse negócio. Então essas pessoas vão ser responsáveis por cortar custos, controlar os funcionários, otimizar a operação, automatizar partes da empresa. Empresas familiares, por exemplo, têm gastos que muitas pessoas não sabem nem explicar. E aí o private equity entra para questionar tudo, todo o seu balanço linha por linha. A segunda forma é o crescimento. O fundo pode basicamente expandir a empresa para novos mercados, como seria no exemplo que eu citei para vocês. Você tinha uma distribuidora, passou a ser um fabricante, então é um novo mercado. E aí você vai lançar novos produtos e fazer aquisições menores, o que basicamente se chama buy and build. Você compra uma empresa média, junta com outras empresas pequenas ou média e juntas fazem uma valorização extremamente forte. Você basicamente tem uma empresa média, depois você junta ela com uma outra empresa pequena, depois compra mais uma empresa média e basicamente depois disso você vai ter uma empresa gigante. A terceira forma é basicamente aumentando o multiplicador do EBITDA na hora de vender essa empresa. Então se o fundo pagou 6 vezes o EBITDA dessa empresa, que é o lucro operacional basicamente, e consegue vender essa empresa por 10 vezes o EBITDA, mesmo que o lucro não tenha mudado, a empresa teve um lucro de 4 vezes o EBITDA. Mas aí também se você conseguir fazer o lucro dessa empresa crescer, aí meu amigo, você explodiu. E depois, o quarto é pagamento de dívida. Lembra os 70 milhões que o fundo de private equity pegou emprestado para comprar a empresa? Enquanto a empresa está operando, ela vai pagando essa dívida. Cada real pago aumenta a participação do fundo na empresa. Quando ele vende essa empresa, a dívida está menor e o lucro do fundo maior. E agora eu quero te contar um exemplo de um dos fundos de private equity que eu mais admiro particularmente. E sim, você já sabe, eu tô falando do fundo do Jorge Paulo Lemann, dono da 3G Capital. Esse cara é o homem mais rico do Brasil, com um patrimônio de 17 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E tudo começou basicamente com a mesma lógica que eu acabei de te explicar. Em 1971, Lemann, junto com Marcelo Telles e o Beto Sucupira, fundaram o Banco Garantia, que basicamente se tornou um dos bancos mais agressivos e inovadores do mercado brasileiro. E aí, com o dinheiro do banco, eles começaram a comprar empresas. Nos anos 80, eles compraram a cervejaria Brahma. Compraram custos, profissionalizaram a gestão e transformaram toda a operação. Depois, eles fundaram sozinhos a Antártica. Criaram a Ambev e, em 2004, fundiram a Ambev com a belga Interbrew e criaram a InBev. E, em 2008, fizeram o que ninguém imaginava que seria possível. Compraram a Anheuser-Busch, a dona da Budweiser, por 52 bilhões de dólares. 3 brasileiros compraram a maior empresa de cerveja dos Estados Unidos. E não parou por aí. Em 2010, o Lemann criou a 3G Capital. E aí ele comprou o Burger King por 4 bilhões de dólares. E é aqui onde entra o LBO na prática. A 3G colocou somente 1 bilhão de dólares nesse negócio. Os outros 3 bilhões de dólares vieram de dívida com o banco JP Morgan. O fundo pagou um prêmio de 46% e aí no final o fundo pagou um prêmio de 46% sobre a ação e mesmo assim deu tudo certo. E aí o 3G reestruturou o Burger King, cortou custos, colocou profissionais de verdade para gerir o negócio e o resultado é que esse investimento de 1 bilhão de dólares se multiplicou por simplesmente 28 vezes. A taxa de retorno foi de 30% ao ano durante 14 anos. E aí em 2013, junto com Warren Buffett, eles compraram a Heinz, aquela empresa de ketchup, por nada mais, nada menos do que 28 bilhões de dólares. E aí em 2015 eles fundiram com a Kraft, somando 40 bilhões de dólares, basicamente criando a maior empresa de alimentos do mundo. Tudo com a mesma lógica. Compra com alavancagem, corta custos, expande e vende mais caro. E aqui no Brasil, o private equity é extremamente mal explorado. E isso é uma oportunidade enorme para quem quer entrar no mercado. O Brasil tem milhares de empresas familiares de médio e grande porte. Empresas que faturam 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões e que são mal geridas, com custos altos, com gestão ineficiente e falta de automatização. São empresas que geram caixa, têm bons produtos
produtos, mas não tem a gestão para chegar no próximo nível. E é exatamente o alvo perfeito para fundos de private equity. Com os juros caindo e a Selic caindo dos 15% e a perspectiva de mais IPOs e fusões em 2026, o mercado de private equity no Brasil pode explodir nos próximos anos. E quem entender desse jogo vai com certeza sair na frente. Então, se você aprendeu algo novo nesse vídeo, se você curtiu esse tipo de conteúdo e quer mais conteúdo igual esse, por favor, eu peço que você deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário e se inscreve no canal. Manda para aquele seu amigo que você vai chamar para fazer um fundo de private equity junto com você e tamo junto. Valeu, rapaziada!